Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos, também sou mentora de carreira e desenvolvimento pessoal, trabalho essencialmente com jovens e adolescentes, ajudando em todo o percurso de preparação para o mercado de trabalho, orientação vocacional e profissional, para que tenham carreiras bem-sucedidas. Sou vossa host aqui neste podcast. Olá, eu sou Daiane Loureiro, também executiva de recursos humanos, trabalho sobretudo com desenvolvimento de liderança com foco em liderança feminina. Também, junto com a Marlena, sou host desse podcast. E mais uma vez estamos aqui no Espaço Futurando, da Help, não é? Então nós estamos aqui nesta biblioteca do Espaço Futurando, uma biblioteca com livros de diversa natureza, é um espaço público, aberto, você aí de casa se tiver curiosidade pode aqui dar uma passada. Então, estamos aqui porque é um parceiro nosso que nos cede esse espaço maravilhoso e aconchegante para fazermos aqui alguns nossos episódios. Muito bem, e hoje, na verdade, estamos aqui para fazer o episódio de número 13 Exatamente. do nosso podcast, em que a gente está falando do livro O Poder do Hábito. Sim. Se você acompanhou as semanas anteriores, nós já fizemos 2 episódios sobre esse mesmo livro, né? No episódio de número 11, falamos do hábito dos indivíduos, no episódio de número 12, falamos dos hábitos das organizações, e hoje, então, o episódio de número 13, né, que é o episódio de fim deste livro, nós vamos falar sobre os hábitos das sociedades e fazer considerações finais. Sim, não é isso? Exatamente. Então vamos falar aqui dos hábitos das sociedades, como é que esses hábitos se formam, como é que esses hábitos mudam, vamos trazer aqui exemplos bons, vamos trazer aqui algumas histórias que o próprio autor também traz no livro e alguns outros exemplos de nossa vivência também, para que vocês possam perceber então como é que é toda esta questão dos hábitos das sociedades. Muito bom. Vale a pena convidar, se não tiveres assistido, para voltares e poderes assistir os outros episódios, não é? Deste mesmo livro, porque estes episódios eles se complementam, né? Ainda no primeiro nós falamos sobre o que é o hábito, o loop do hábito, como é que os hábitos se formam, como é que nós conseguimos mudar hábitos, trouxemos muitos exemplos e depois na sequência falamos sobre as organizações e agora sobre as sociedades. Tem uma cadeia, então vale mesmo a pena dar aqui uns 2 passos para trás para poder ver, não é? Muito bom. E como, na verdade, né, tudo isso se complementa, como a Marlena bem disse, então o grande cerne, o grande coração do livro é quando ele fala do loop do hábito. Isso a gente falou 2 episódios atrás, né? Mas, em resumo, o fluxo, o loop do hábito, ele tem 3 etapas, né? É a deixa, é aquela situação que acontece e exige que a pessoa responda de alguma forma. A resposta em si é a própria rotina, né? E o que a pessoa ganha com aquilo é, então, a recompensa. Por que eu estou resumindo isso? Porque se hoje a gente vai fazer conclusão e vai falar um pouco sobre os hábitos das sociedades, é importante, se você não assistiu ainda, ter esse breve conceito, porque não faz sentido se a gente começar a falar aqui de deixa, de recompensa, o que substitui, se você não entendeu o básico que está nesse loop do hábito. O que significam esses conceitos, né, que nós estamos aqui a trazer. Então eu acho que eu vou começar aqui vou resumir, obviamente, né, uma breve contextualização, uma breve história que o próprio autor traz aqui no livro, que é sobre a questão do autocarro. Né? O autor, obviamente, fala de um período já passado, ainda que existia o racismo nos Estados Unidos da América, em que existia ainda essa segregação, não é? O homem branco e o homem negro, que é uma realidade, nós sabemos que isso aconteceu há muitos anos, e ele traz o exemplo de uma situação em que uma mulher entrou para um determinado autocarro, e nos autocarros existia a separação, não é? Os assentos da frente para os homens brancos, e depois ali no meio poderiam sentar tanto os homens brancos quanto os homens negros. Então ela estava de facto sentada numa zona que poderiam sentar homens brancos ou homens negros. Não usou de sentar nos bancos da frente. Mas o que sucedeu é que entraram homens brancos, não é, para o autocarro, e o motorista disse que todas as pessoas negras deveriam levantar para dar lugar aos brancos, né? Então ela recusou-se e aquilo depois criou toda uma confusão, foi presa, criou revolta, e o autor traz essa história para explicar tudo que foi acontecer depois na história do próprio Estados Unidos, não é? E que também envolve o Martin Luther King, entre outras figuras muito bem conhecidas, e como é que tudo isso se desencadeou, mas trazendo aqui a questão do hábito, não é? Há uma passagem, eu até vou aqui fazer questão de ler esta passagem,
que é como ele traz esta questão do loop do hábito olhando para as sociedades. Ele diz assim, casos mostram, desculpa que não é aqui, não, é sim. Estudos mostram que as pessoas não têm dificuldades de ignorar ofensas feitas a estranhos. Porém, quando um amigo é insultado, o nosso senso de revolta é suficiente para eliminar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. Vamos falar aqui de sociedade, não é? E ele associa isso ou dá essa designação de hábitos sociais da amizade. Nós estamos aqui a falar de uma situação em que uma pessoa, de forma individual, recusou-se a levantar, foi presa, não é? E para todas as pessoas que não conhecem aquela senhora, não tem interesse qualquer com aquela situação. E se ela fosse uma pessoa de um todo não conhecida, aquilo não gerava absolutamente nada. Nenhuma comoção. Nenhuma comoção, exatamente. Mas, no entanto, como ela era uma pessoa de uma comunidade muito conhecida, ela era costureira, fazia, não é, confeccionava ali peças de roupas para várias pessoas, era conhecida na igreja, era conhecida entre os vizinhos, era uma pessoa que praticava caridade, era uma pessoa muito conhecida. Então, essa foi a deixa para depois desencadear um conjunto de questões a nível daquela sociedade e que veio a mudar um conjunto de hábitos que toda aquela sociedade tinha, inclusive essa questão da segregação nos ônibus. Não é? Então, assim, na sociedade é diferente. As pessoas acabam se mobilizando ou porque conhecem aquela pessoa, então tem esta empatia, se identifica, exatamente, ou até numa situação em que se identificam com a causa. Eu também faço parte deste problema. Então, eu também vou querer mudar por este problema, eu também vou querer resolver este determinado problema. Muito bom. Isso me faz pensar, até conectar com o episódio anterior, ou antes, que fala dessa questão da elasticidade do cérebro, que o cérebro gosta de ficar naquela zona de conforto, né? E é por isso que ele sempre tende a responder da mesma forma, né? Para poupar a energia dele e não ter que fazer esforço para responder de uma maneira diferente. Então, o autor fala aqui que quando há situações como essa, né, que acontecem numa sociedade que você quer gerar mudança de comportamento num grupo maior, o ideal é que você sustente esse novo hábito que você pretende reforçar em cima de algo que pareça familiar, né? Então, para que as pessoas vejam aquilo e tenham já uma sensação de, isso de alguma forma eu me identifico. Sensação de pertença. Exatamente, sensação de pertença. Ou porque conscientemente eu vejo, eu também sou negro, posso passar por essa situação, né? Ou porque, como você bem disse, eu acredito na causa, concordo com a causa, eu acho que não faz sentido isso, mas a pessoa sente que percebe, que pertence àquela situação, né? E aí o autor até fala, por exemplo, da indústria fonológica, né? A indústria de audiovisual e música, que por que muitas vezes algumas músicas grudam na nossa cabeça, ou alguns ritmos são muito parecidos? Porque há sim uma série de estudos que mostra essas pessoas, a maioria das pessoas gostaram de um ritmo assim, que tem mais ou menos essa batida, esse ritmo, mais ou menos esses tons, esses acordes. Então vamos continuar fazendo músicas parecidas, porque as pessoas vão ouvir e vão sentir, isso me agrada. Mas não é porque gosta daquilo, é porque o cérebro reconhece aquilo. Eu já estive com essa situação em algum momento. Então o cérebro não cria a repulsa, não cria a objeção, né? Pelo contrário, ele tá aberto, e é por isso que às vezes a gente percebe, mas meu Deus, todas as músicas parecem que são exatamente do mesmo jeito. Sim, né? E tem toda uma estratégia por trás disso. Exatamente. E o autor aqui também, nessa questão do hábito das sociedades, fala muito sobre a educação e o ensinar, não é? As pessoas a construir determinados hábitos. Porque o que acontece? Até tem uma passagem que diz algo como: quando você educa uma sociedade, uma comunidade, uma família com os hábitos cristãos, você não precisa estar lá para vigiar que eles vão viver como cristãos.
né? Porque os cristãos, isso também acontece com qualquer outra religião, tem um conjunto de hábitos que são característicos da sua forma de viver para cumprir determinados princípios. Então, numa sociedade, por vezes, se nós queremos implantar um hábito, basta educar um conjunto de pessoas com base em determinados princípios que depois as pessoas vivem aqueles princípios e aquilo transforma-se em hábitos, né? O que eu faço todo domingo? Vou à igreja, não é? Ou toda sexta-feira, se for muçulmano, vou à mesquita, e já não tenho que pensar muito naquilo. Como é que eu rezo? Como é que eu trato as pessoas? O que significa amor ao próximo para mim? Já faz parte naturalmente. Já faz parte natural, porque nós conseguimos educar famílias e comunidades para terem determinados conjuntos de hábitos. E depois, quando já tem um hábito, ninguém precisa policiar. Aquilo já tá é de fato um hábito. Sim. E o autor fala sobre essa questão de aprender, né, de ensinar e aprender. Ele traz aqui uma fala de Aristóteles, que eu achei bem interessante, né? Sim, lembro-me dessa. Dessa frase. Então, Aristóteles afirma que é por natureza que as pessoas se tornam boas, né? Algumas outras pessoas que não são por natureza se tornam boas por hábito. E por final, se não é nem por natureza nem por hábito, é simplesmente por instrução, né? Então isso conversa bastante também com as outras partes do livro que a gente leu, até mesmo em outros episódios, que fala sobre a possibilidade de você aprender um novo hábito e substituir um hábito sempre que possível, né? Seja por sua natureza, seja porque você aprendeu, seja pela sua decisão, mas é sempre possível, né? É verdade. E ainda nessa questão... Aristóteles traz isso muito bem nessa fala, eu também trouxe isso aqui anteriormente sobre educar as sociedades, não é? Quando nós percebemos que nós estamos numa sociedade que tem um conjunto de hábitos, numa primeira fase nós vamos engrenando naquilo, né? Nós vamos também fazendo aquilo, mas tanto repetimos e tanto fazemos que chega uma parte, que chega a um determinado momento que nós acreditamos de facto que nós pertencemos àquele lugar, que nós pertencemos àquilo, e é exatamente assim como os hábitos na sociedade também se formam, né? Porque, olhando aqui para a questão da mulher do autocarro, né? Aquela recusa que virou uma prisão fez com que aquilo iniciasse um movimento, né? Uma série de protestos, boicotes, reclamações. E as pessoas começaram a perceber que não, nós temos aqui que fazer alguma coisa para podermos ocupar o lugar que nós queremos ocupar na sociedade. Obviamente que tem toda uma história de como é que essa luta toda foi conduzida. Algumas pessoas não conheciam aquela senhora, né? Quem conheceu foi na linha da frente, obviamente, são os que reagiram primeiro, porque é assim que funciona na sociedade. Os outros nunca tinham ouvido falar dela, né? Mas porque pertencem aquela sociedade, não é? Tanto foram participando daqueles movimentos até que começaram a acreditar que também faziam parte daqueles movimentos. E aquilo acabou virando um hábito da sociedade. E é assim como acontece em quase tudo na sociedade. Né? Mesmo que seja uma sociedade que está, por exemplo, habituada a fazer greves. E vou até falar da atualidade, né? Por algum motivo, alguns países nós podemos encontrar, já aconteceu muito em Paris, já aconteceu em outros lugares, em que de repente há um espaço de tempo em que faz-se muita greve. Inclusive aqui em Moçambique, já aconteceu em outros anos, há um espaço de tempo que as pessoas querem manifestar, querem reivindicar e entendem que tem uma causa. Há um grupo de pessoas que entende a causa, para eles está muito claro, entra naquilo de cabeça, organiza os movimentos e gera um conjunto de hábitos. Há quem nem sequer faz parte daquilo. Mas quando percebe que aquilo está a acontecer, começa a participar, entra no movimento e a dado momento já acredita que faz parte daquele movimento e com isso desencadeiam-se os hábitos da sociedade. É isso, é porque às vezes, como a gente falou há pouco, né? Às vezes é porque eu já passei uma situação parecida ou alguém que eu conheço passou, mas às vezes é simplesmente porque eu me identifico com a causa. Concordo, acredito e vou junto, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa aqui que o autor fala que é interessante. A gente parece que repete isso quase que todos os episódios,
Mas é interessante também porque não é só nesse livro, a gente falou disso acho que pelo menos em 2 livros anteriores. Que é aquela questão de que você acaba por se parecer às pessoas com quem você convive. Sim. Então isso também influencia de alguma forma nesses hábitos da sociedade, né? Como a gente sempre fala, você quer treinar, anda com quem treina. Quer ler, ande com quem leia. Mas o que o autor traz aqui, né, diz a mesma coisa, mas numa abordagem diferente, é que os nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante à nossa, que gostam mais ou menos das mesmas coisas que a gente, ganham mais ou menos o mesmo que a gente e vêm ou vivem em contextos parecidos. Sim. Né? Então, às vezes é assim, porque vocês vieram, né, dessas situações parecidas e por isso se atraíram, mas às vezes vêm de contextos completamente diferentes, mas à medida que vão se relacionando, vão se identificando com a causa um do outro. Eu e tu. É isso, a gente vem, né, de contextos completamente diferentes, mas a gente vai se identificando e até se complementando, né, nas missões de vida e nas causas de cada um. Sim. Então também, de novo, a gente sempre puxa para isso. Autoconhecimento é o primeiro passo, né, para as pessoas alcançarem os seus sonhos, seus desejos, né? Então, preciso conhecer minhas fortalezas, minhas fraquezas, para que eu tô aqui, meu propósito de vida, para também avaliar se as pessoas que estão ao meu redor têm contextos parecidos, visões parecidas, interesses parecidos, né? Antes mesmo, enfim, de eu continuar seguindo sozinho por aí. Exatamente. Eu acho que nesta primeira fase, nós tivemos aqui a trazer bem toda esta questão do hábito nas sociedades e que são hábitos que muitas vezes geram movimentos, que fazem com que movimentos aconteçam, não é? Mas o autor aqui traz uma segunda parte deste capítulo sobre os hábitos das sociedades, que é a neurologia do livre-arbítrio, não é? Que é sobre a responsabilidade individual até da criação de um hábito. As pessoas, elas são ou não responsáveis pelos hábitos que elas têm. Né? É até polêmico. Né? É muito polêmico. Em sociedade nós já falamos, acontece muito isso, tem ali uma deixa, desencadeia uma questão qualquer, cria um movimento, que esse movimento pode gerar hábitos das sociedades, né? E as pessoas acabam fazendo parte, até que acreditam que são parte integrante. Mas de forma individual, que também tem sempre impacto na sociedade, não é? As pessoas são ou não responsáveis pelos seus hábitos. Queres comentar isso? Quero e vou comentar com a própria história, exemplo que o autor traz. Sim. Porque como a gente falou muitas vezes, esse livro é cheio de histórias, né? E ele passa as pesquisas, os resultados das pesquisas, das experiências e todos os conceitos através das histórias. E para mim, sinceramente, essa foi a história mais interessante do livro. São 2 histórias que depois se juntam, né? Andy e Thomas, se eu não me engano, que eram o nome dos personagens, né? Sim. É isso, Andy e Thomas. Andy era uma senhora, né? Que tinha a vida dela boa, estável, bem casada, tinha lá os filhos dela, né? A rotina, dia a dia. Preparava a comida dos filhos irem para a escola, depois no final do dia, jantar. Era uma dona de casa, feliz e estável. Entretanto, quando os filhos cresceram e saíram de casa, né? Foram para a universidade, então saíram de casa... e o marido passava o dia inteiro no trabalho, ela começou a se sentir entediada em casa. Sim. Começou a sentir que ela não tinha mais valor, não tinha atividade. Então ela resolveu, um dia, tomou a decisão, falou, hoje eu vou fazer uma coisa diferente da minha vida. Vou me arrumar, vou estar muito bem bonita e vou para um cassino, né? Vou brincar, vou me distrair, tudo bem. Então foi, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, no dia seguinte a mesma coisa. E até então ela tinha um limite de tempo. Ela dizia, olha, eu vou ficar no cassino só por X tempo, ou então eu vou apostar só até o limite X, né? Só que com o tempo, resumindo aqui a história, com o tempo ela perdeu o controle, né? Perdeu o controle, estava extremamente endividada, tinha que pedir empréstimo para a mãe, para o marido, tinha vergonha de pedir, pedia para o banco, né? Até que alguns anos depois os pais vieram a falecer, deram toda a herança para ela, os pais tinham muitas posses e ela acabou por gastar absolutamente todo o dinheiro, né, que ganhou dos pais e penhorou a casa, acabou perdendo tudo que tinha, né, resumindo a história. Por outro lado, o autor traz a história do Thomas, Sim. né, o Thomas era um jovem também, bem casado, né, e que ele e a esposa gostavam às vezes de sair no final de semana, ter algumas aventuras diferentes, então foram fazer camping. Entretanto, o Thomas, ele sofria de sonambulismo.
E numa dessas noites que ele estava num camping com a esposa, ele, enquanto dormia, enquanto estava ali no episódio de sonambulismo, ele assassinou a esposa. E quando ele acordou, ele ainda estava ali, né, infelizmente, em cima da esposa, tinha acabado de cometer o ato, e percebeu que alguma coisa tinha acontecido, ligou para a polícia e tudo mais, e pronto, depois de toda a investigação, perceberam que ele estava sonhando, porque minutos antes dele ter cometido o tal crime, passaram uns jovens gritando e tudo mais ali por perto de onde eles estavam, e no episódio do sonambulismo ele não conseguiu diferenciar o que era sonho, o que eram os jovens. Então, em algum momento ele pensou que aqueles jovens estavam fazendo mal para a esposa dele, né? Inclusive, o que ele viu, porque aquilo era estado de sonambulismo, ele conseguiu ver a pessoa tal como ele tinha visto, um daqueles jovens, não é? Ali que estavam a perturbar, por cima da mulher dele. Sim, sim. Isso foi o que lhe criou todo esse sentimento de revolta, que ele foi lá e apertou o pescoço. Achando que era de um jovem. A pensar, não é? Porque estava em estado de sonambulismo, que era um jovem, que era um daqueles que ele já tinha visto antes, não é? Porque até tudo que ele via, era até a roupa, a estatura física, tudo daquele jovem, apertou o pescoço, a pessoa ainda tentou lutar, mas tomado pela raiva, e aquela raiva de essa pessoa está fazendo mal à minha mulher, sim, né? Foi lá e apertou o pescoço até que estrangulou, mesmo tirou a vida da própria esposa. Viu que era quando acordou, viu que era a esposa. É isso. Sim. Então, essas histórias, por que elas estão relacionadas com o livre-arbítrio, né? E para mim é a grande reviravolta aí que o autor faz. Ele pergunta qual a diferença da Andy e do Thomas, porque os dois estragaram suas vidas, sim, né? Os dois perderam família, de alguma forma, né? Os dois foram presos, né, em situações diferentes, porque ela também tinha muitas dívidas e tudo, e também foi processada, foi presa. Entretanto, o Thomas foi liberto. Sim, depois de um tempo. Foi absolvido. E ela não. Exatamente. E aí o autor pergunta por quê? O que faz os dois diferentes? E aí a resposta que ele traz é justamente essa questão do livre-arbítrio. Porque entende-se que o Thomas, ele não tinha consciência de que ele tinha um problema. E por não ter consciência, ele não tinha qualquer poder de ação, né, para mudar aquele problema. Não tinha hábito qualquer que ele pudesse mudar, estabelecer, transformar para resolver o problema dele do sonambulismo, porque ele nem sabia que tinha. Em contrapartida, a Andy é outra situação, né? Ela sabia, ela tinha noção de que ela tinha um problema, né? E muitas vezes ela procurou ajuda, inclusive. Mas, e por ter conhecimento, entende-se que ela tinha poder de decisão de mudar sua atitude ou não, né? E ao não tomar, então ela se torna culpada realmente por tudo que cometeu, os crimes que cometeu, né? As dívidas e etc. Então ela continua presa e ele não. Exatamente isso. E o autor ainda traz aqui alguns elementos como o juiz compadecido com o homem por ter matado a sua mulher, não é? Porque entendeu que, de facto, apesar daquilo ser algo que pode ter resultado de um hábito, do sonambulismo, não é? De alguma questão que ele tinha, ainda assim, ele não teve esse livre-arbítrio, não é? Ele não tinha escolha, até porque ele nunca tinha antes matado alguém. Então ele não podia nem sequer saber que naquela situação, aquilo seria uma deixa para ele matar a esposa. Enquanto que a outra, né, a senhora, já conhecia as suas deixas e já sabia que determinados comportamentos ou determinadas situações surgiam como deixas até para ela querer ir ao cassino, querer apostar e estar naquela situação que depois veio a levar para a rotina dela. O que isso nos traz aqui? O que nós falamos no primeiro e no segundo episódio. Quando nós falamos de hábitos, que os hábitos podem ser bons ou maus, o mais importante é que cada um de nós perceba, primeiro, identificar o hábito, reconhecer e saber que aquilo é um hábito, e, segundo ponto, identificar as deixas e as recompensas. Porque ela teve várias deixas. Há uma parte, sem concentrar aqui muito na história, que vocês podem ver isso ao ler o livro, que ela já tinha perdido os pais e que ela ganhou muito dinheiro. Teve uns anos que ela continuou, conseguiu ficar sem jogar. Sem jogar. Mas depois a deixa foi ansiedade, estresse. Ela até disse para o marido,
vamos ao casino, eu quero ir para o casino, né? Então a deixa era muito clara. Então, aquela era a oportunidade dela para decidir e encontrar uma recompensa diferente que trazia-lhe, obviamente, toda aquela sensação que ela precisava, mas mudando a rotina, né? Ou seja, ela percebeu a deixa, podia continuar a ter aquela mesma recompensa que jogar no casino dava, mas era só ter mudado a rotina, ter ido fazer outra coisa qualquer. Exatamente. Sim. Então, o autor diz aqui o seguinte, olha, para modificar um hábito, você precisa, primeiro, decidir mudá-lo. Deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar as deixas e recompensas que impulsionam as rotinas desse hábito, né? E encontrar alternativas. Você precisa saber que possui o controle e ser autoconsciente o bastante para usá-lo. Então, a gente está aqui falando do livre-arbítrio. Não sei se você em casa entende o que é o livre-arbítrio, né? Mas essa frase também sumariza. Vai lá, você pensa no jogo de futebol, o árbitro é aquele que tem a decisão, né? Livre-arbítrio é a liberdade para tomar a decisão, tá? Então, quando o autor fala essa frase aqui, você precisa saber que possui o controle e ser autoconsciente bastante para usá-lo, é isso. Você tem que se conhecer, saber que o controle está na sua mão, mas você tem o livre-arbítrio para decidir como usar esse controle que está na sua mão. Sim. Não é? E assim, volta também às conversas dos outros capítulos, é que você consegue transformar um hábito. Você tem a decisão, você tem a escolha na sua mão e você tem a consciência de que você é livre para tomar essa decisão, né? Então, depois, no final das contas, a responsabilidade também é sua. Então, a gente pode aqui, vou voltar no exemplo de balança, peso, porque se calhar é o mais prático para dar para você ir de casa. Então, e o livro fala disso também. Pessoas que estão lutando contra a balança, querem perder peso, não conseguem perder, né, porque não conseguem substituir o hábito. Muitas vezes tendem a culpar o outro, mas a culpa é do meu marido, mas todo final de semana meu marido quer me levar pra comer no restaurante, a culpa é dele. Não, a culpa é da minha mãe, porque minha mãe todo domingo prepara... Não, quando você entende que você tem um controle e você tem o livre-arbítrio, a liberdade de tomar decisão, você consegue ir no restaurante sim com seu marido e escolher uma coisa saudável. Sim. Você consegue ir na casa da sua mãe, não precisa comer um prato enorme da coisa gostosa que sua mãe faz. Você pode escolher comer um pouquinho. Então, no final das contas, a decisão é sua. Eu posso só dar um exemplo aqui, muito rápido. Esses dias uma seguidora me escreveu uma coisa. É que eu pensei no prato que me serviram ali com muita batata frita. Você deixou a batata, né? Exatamente. Você usou a sua decisão. Comeu o que te interessava. Esses dias, uma seguidora me escreveu dizendo de dificuldades que ela tem no trabalho, com a liderança dela, né? E que ela acaba ficando muito sobrecarregada e tudo. E tava falando da minha rotina matinal, como a gente já falou aqui do Milagre da Manhã. Então ela perguntava, nossa, como é que você consegue antes das 8 da manhã ter feito tantas coisas? Olha, é uma decisão, eu acordo cedo, eu decido fazer e vou, mas não foi assim da noite pro dia. Sim. Então ela diz, pra mim é muito difícil, porque nesse frio eu não consigo acordar cedo, e no trabalho eu fico trabalhando até tarde, aí colocou lá vários problemas, né? E eu só fiz uma pergunta, falei, quem tem o poder de mudar isso? Só fiz a pergunta. Sim. Aí ela mandou um emoji assim com uma carinha, sabe? Sou eu. Infelizmente sou eu, ela escreveu. Ainda bem. Aí eu falei, infelizmente não, imagina se fosse outro que pudesse decidir tudo sobre a sua vida, como sua vida ia ser chata. Felizmente é você, e a chave tá na sua mão, sim, né? Então, é isso, a gente às vezes culpabiliza o outro, responsabiliza o outro por uma decisão que tá na nossa mão. Exatamente. E isso até nos remete a locus do controle. Isso nos remete, quando falamos do poder do hábito, ao hábito da proatividade, o ser proativo, né? Sou responsável pelas decisões que eu tomo, né? Outro dia eu estava a conversar com uma mentee minha da nossa mentoria de carreira, e estávamos a fazer a nossa última sessão, e eu perguntei para ela assim, uma coisa que muito te marcou. Diz assim para mim, estivemos juntas por 4 meses, diz-me uma coisa, ou que eu disse, ou que nós fizemos, que muito te marcou. Ela disse, Marlene, uma frase que eu até apontei, né? E eu colei no meu quarto, no dia que tu disseste para mim que onde eu estou agora é onde eu quero estar. Porque se eu quisesse estar em outro lugar, em outra posição, e fazendo outra coisa, eu poderia. Muitas vezes, justamente com essa questão do livre-arbítrio, por causa de culpar os outros, nós não nos apercebemos e por conta disso construímos um conjunto de hábitos que são hábitos que nos distanciam
cada vez mais do nosso objetivo, como comer a pizza porque o marido trouxe a pizza, comer a feijoada porque a mãe cozinhou a feijoada, né? O bolo de chocolate porque o cheiro tá muito bom, mas eu quero fazer dieta, mas eu não consigo porque aqui em casa tem tanta coisa boa, né? Então, é muito por aí. E aqui trazendo até um outro exemplo, que aqui saindo um pouco da alimentação, vou um bocadinho para a produtividade. Estudos indicam que trabalhadores, não é? Que têm hábitos positivos no trabalho são até 17% mais produtivos do que aqueles que têm os maus hábitos no trabalho. E essa questão dos hábitos no local de trabalho ou em qualquer outro lugar também tem livre-arbítrio. Eu uma vez estava a fazer uma sessão de mentoria com a minha equipe, porque eu também faço com a minha equipe no trabalho, não é? E eu ia explicando um conjunto de conceitos, de como é que poderiam se posicionar e como ter ali um plano de carreira muito bem feito, uma trajetória de carreira muito bem feita. E quando eu fazia perguntas, eu percebia que às vezes a tal pessoa com quem eu estava a falar bloqueava, porque ela não tinha resposta. Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu não sei como é que eu consigo construir isso, né? Mas justamente por conta deste nosso hábito mesmo de não parar para refletir sobre o que é que está nas nossas mãos. Porque quando nós paramos para refletir, percebemos que é muita coisa. E eu fui dando um conjunto de exemplos para ela, de coisas que são básicas, que são óbvias e que teriam um resultado muito grande. E a cara brilhava, pois, eu não tinha pensado nisso, né? Que é essa questão do livre-arbítrio. E aí depois o autor fala, dá como se fosse um TPC, né? Uma metodologia para você então conseguir pensar nos seus hábitos e entender quais são as deixas que estão aí na sua rotina para que você possa então ver se você quer substituir ou não uma resposta, né? Então é interessante, ele fala, olha, faça mesmo um diário. Faça um diário da sua rotina que tem a ver com aquele hábito que você quer transformar. Então ele dá um exemplo ali de uma pessoa que quer comer mais saudável. Então ele fala, então anota lá tudo que você come, em que momento você come, por que você come, então, mas anota onde você está, então é local, horário, o sentimento que você tem na hora e a ação que você toma, né? Então a pessoa começa lá no pequeno almoço em casa, 7 horas da manhã, tô sentindo fome porque eu acabei de acordar, anota lá. Depois tem lá a hora do almoço. E nessa pessoa no livro especificamente, percebe que sempre no lanche da tarde, no período da tarde, era onde ela escorregava. E dali ela não conseguia voltar mais, né? Então o autor fala, faz mesmo um diário, acompanha aí por 2, 3 semanas, aponta tudo dentro daquele hábito que você quer mudar. E depois você vai ver o padrão. Qual será que é o padrão da deixa que está fazendo você escorregar? É o local? Né? É o ambiente que você está? Eu trabalho dentro de uma confeitaria e ali não consigo resistir. É o horário? É a companhia? Então ela percebeu que tinha um café da tarde, que tinha sempre um colega de trabalho que chamava ela, vamos ali pra Copa tomar um café. E ela gostava daquele momento, era um momento que ela relaxava, distraía do trabalho, né? E tinha uma conexão com o colega. E depois ela percebeu, não, eu posso ainda ter. O que eu quero não é o café com o biscoitinho que eles comiam sempre. O que eu quero é o meu momento de distração e conexão com o colega. Então ela começou a levar um lanchinho. Falou, tudo bem, eu ainda vou fazer aquele meu break às 15 horas. Mas eu agora vou aqui com o meu lanchinho mais saudável e ainda vou ter a recompensa que eu queria. A deixa está lá, o colega chamou, a recompensa está lá, não é? Mas mudou a rotina. É isso. Porque não vale a pena tirar o hábito, tem que mudar, porque a pessoa anseia por aquilo. E como a pessoa anseia, mal que vem a deixa, não tem como, escorrega fácil. Mas é isso, às vezes é difícil ver, porque é muito fácil você ver de fora. Quando você olha pra dentro, é muito difícil. Então eu acho muito interessante, a gente também no outro episódio falou da necessidade de apontar as coisas, fazer um planeamento, né, detalhado. Eu acho que essa dica que o autor dá, de fazer mesmo um diário do hábito, ajuda, porque depois a pessoa consegue ver um padrão que ela não percebia, né? Por acaso a deixa era ali o café com um colega, mas tem outros que se calhar percebem que o sentimento que sempre tem é o sentimento de cansaço. Ai, sempre que eu tô cansado me apetece comer uma coisinha doce. Então, na verdade, o que você quer é descansar. Então, o que você pode fazer para descansar? Mas ter esse diário te ajuda a olhar
por 2 ou 3 semanas, onde que aquele comportamento que você quer mudar, o hábito que você quer mudar se repete. Sim. E aí você consegue mais claramente colocar a ação, de repente, num hábito que, como falamos anteriormente também, vai a reboque influenciar outras coisas. Devemos deixar esse TPC para o pessoal lá de casa, né? Eu acho que sim. Ficam com o TPC, façam mesmo, tendo em conta a vossa rotina toda. Depois podem, obviamente, segregar para os bons hábitos, pode deixar quieto. Depois, para aqueles hábitos que vocês querem mudar, não é? Também façam todo este planeamento para tentar perceber onde é que está a deixa, qual é que é a minha ação, qual é a minha rotina e depois qual é que é a minha recompensa, não é? E quando vocês fizerem isso, podem perceber um conjunto de coisas. Repito, tem a ver com produtividade, tem a ver com como tu tratas teus filhos. Às vezes até eu grito muito com os meus filhos em casa. É um hábito, eu grito. Qual é que é a deixa? Às vezes já deixa uma desobediência. Às vezes já deixa porque a criança está descalça, né? Então, identifica. Queres mudar o hábito? Identifica. E repito, é mesmo para tudo. É para a produtividade no trabalho. É para como tu lidas com o teu parceiro. Né? Mas eu não tenho o hábito de chegar em casa e dar um abraço. Mas por quê? Qual é a deixa? Né? Deixa porque primeiro sempre vem o meu filho, primeiro me abraça e eu esqueço do marido. Então, pronto. Tem que mudar a rotina. Então, assim, é para tudo. Lembra-se que nós dissemos no primeiro episódio, 40% do que nós fazemos são hábitos, e hábitos inconscientes que nós não sequer damos conta que estamos ali a fazer, porque o cérebro já não tem esforço nenhum para fazer. Não é isso. Então, acho que podemos fazer um resumo de conclusão. Não sei se você tem algum ponto deste capítulo que quer acrescentar. Deste capítulo não tem uma frase, ele é meio longa, mas eu tirei do livro, e eu acho que vale a pena eu começar por aqui para irmos para a conclusão mesmo. Ok, né? Perfeito. Porque já é o início aqui desta parte mais conclusiva. O autor diz assim: toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não passa de uma massa de hábitos práticos, emocionais e intelectuais, sistematicamente organizados para a nossa felicidade ou para o nosso sofrimento, e nos conduz irresistivelmente ao nosso destino, seja ele qual for. Muito Vocês bom. entenderam isso? A profundidade disso? Ou seja, é tudo hábito. E que vai nos conduzir para a felicidade ou para a infelicidade. Mas são os nossos hábitos. E mais, ele diz, eu deixei também apontado aqui, não tem nada que você não possa se criar os hábitos certos. Exatamente. Com os hábitos certos, no lugar certo, para responder às deixas de maneira certa, não tem nada que você não consiga fazer, não consiga ser, não consiga ter. Exatamente. É tudo uma questão de hábito. Sim. Né? É só isso. É isso. Né? Muito bom. Neste momento que estamos aqui a gravar, não é? Nós conseguimos pensar em um conjunto de coisas. Por exemplo, lá atrás nós já fizemos um desafio. Foi um desafio da leitura, né? Já passou em algumas semanas, fizemos um desafio da leitura, que era para as pessoas poderem, no mês de junho, ler 5 páginas por dia. E antes gravamos uma live a ensinar as pessoas como criar o hábito da leitura. Então, eu penso assim, quem não tem esse hábito criado, não é? Pensa, mas como é difícil parar para ler 5 páginas, não é? Mas o que te faz não ler 5 páginas por dia? Identifica, então, qual é que é a deixa. Você sabe que tem que ler, qual é que é a deixa? É o sono, é o frio, são os filhos, é porque você se calhar está a acordar já em cima da hora de ir para o trabalho, não é? Assim, quer criar um novo hábito? É assim. Quer substituir um velho hábito, a novela pela leitura? As redes sociais pela leitura? As redes sociais pela leitura. Mesma coisa, identifica as deixas, não é? Então eu acho que é como a Daiane disse, e o autor também, né, diz isso muito bem, não há nada que a gente não possa fazer se criar os hábitos certos. E acreditar. A regra do ouro, né? Acreditar. Eu acho que isso me fez lembrar, nós comentamos isso em algum episódio para trás, sobre rotinas de profissionais bem-sucedidos, né? Então, eu vi uma vez um breve documentário que falava da vida de alguns CEOs, né? Então, as pessoas assim, mais sêniores das organizações. E um deles dizia, se vocês forem ver a minha rotina todos os dias, vocês vão achar que é muito chata, porque eu faço exatamente a mesma coisa todos os dias. Igualzinho. O que muda é, se eu tô lendo um livro, hoje é um livro X, amanhã é um livro Y, mas naquele horário eu estou sempre lendo a mesma coisa. Exatamente. Eu vou pro ginásio.
Um dia vai ser perna, um dia vai ser braço, mas naquela hora eu sempre estou no ginásio. Então, se você coloca uma câmera escondida na casa das pessoas de sucesso, Sim. você vai ver exatamente as mesmas coisas. E isso é ser chato, é ser metódico? Não, é ser disciplinado. Sim. É ter os hábitos no lugar certo, né? Saber muito bem o que se quer e saber dizer não. Sim. Saber dizer não para coisas passageiras, coisas que nos distraem, como a Mariana bem falou aqui, né? Alguns hábitos, alguns comportamentos que, na verdade, nos afastam mais do nosso objetivo do que nos aproximam, é necessário também saber o dizer não, Sim. né? Então, a gente fala aqui muitas vezes, né, e falamos hoje sobre essa questão de ter grupos similares, que as pessoas se aproximam, né, e começam a influenciar as outras e ficam parecidas. Peguem pessoas que vocês admiram, sabe? E enfim, algumas que vocês podem conhecer, algumas que vocês só conhecem de rede social, mas vejam essas pessoas que já estão onde vocês gostariam de estar, e tenta observar o que essa pessoa faz. Como é que é a rotina, como é que são os hábitos, como é que é a disciplina dessa pessoa, para você realmente se inspirar em pessoas que são, e não em pessoas que têm, tá? Porque a gente vê muita coisa por aí de gente que tem, mas que nem mostra como é que tem o que tem. E cá entre nós é porque às vezes eu acho que nem tem o que diz que tem, né? Exatamente. Quem Muitas tem não vezes. precisa mostrar que tem, né? Mas pronto. Quem te inspira? Por que te inspira? O que essas pessoas fazem? O que elas são? Como essas pessoas são? É isso que tem que inspirar para que você consiga consolidar, né, os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas decisões, para que por consequência, que não seja esse teu objetivo, mas que por consequência você venha a ter aquilo que você deseja, né? Acabamos concluindo e nem fizemos o resumo do livro, mas eu acho que as pessoas assistiram os episódios também. Sim. E tem ali os seus resumos, né? Exatamente, sim, mas acho também o que fomos trazendo aqui é exatamente um pouco do que o livro aqui nos traz, não é? Então, é isso aí, olha para as tuas 24 horas, identifica os hábitos e substitui aqueles que hoje já reconheceu que são maus hábitos, porque eles são substituíveis. Eles são. Por mais difícil que eles sejam, eles são. Para quem lê o livro, percebe que o autor aqui traz histórias, não é? Alcoólicos Anônimos, né? E várias histórias aqui mesmo muito boas. Ele fez um estudo muito profundo. Pessoas que viviam na rua. Exatamente. Ele fez um estudo muito profundo sobre pessoas, sobre grupos, sobre organizações, sobre sociedades. É um livro mesmo muito rico. Mas eu acho que nós temos para trazer para vocês, então termina por aqui. Já trouxemos muito. Espero que tu que estás aí de casa tenhas de facto gostado, que isso tenha contribuído para o teu desenvolvimento, porque para nós este é o principal objetivo do Vira a Página Podcast. Com certeza, não tem outro, né? Então, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Espero que tenha aprendido conosco, né? Deixa aqui seus comentários, como a gente falou. Queremos muito saber se estamos contribuindo, sugestões que vocês têm, feedbacks, tá bem? E nos vemos, então, na próxima semana. Tchauzinho. Tchau. Uma realização Fortis Filmes.